E aí, pessoal do perfil, muito boa noite. Estamos chegando para mais um dos nossos encontros aqui no Doutor Militar. E hoje o nosso tema é para falar sobre como funciona a vida do médico militar em diferentes organizações militares. A gente chama no Exército uma cidade onde tem uma ou múltiplas organizações militares de guarnição. Então aqui São Paulo, capital, onde eu estou agora, ou Tabatinga, no interior do Amazonas, onde eu servi, são guarnições. E uma guarnição pode ter mais de uma OM, que é a abreviação para Organização Militar. Quando esta organização militar ela tem um objetivo específico, por exemplo, um hospital, né, objetivo em saúde, nós chamamos elas de OMS, né, Organização Militar em Saúde. Cada organização militar tem um objetivo específico. E em muitas delas tem médicos servindo. Então é por isso que a gente está aqui hoje, para a gente conversar sobre qual é a nossa função como médico lá dentro. E se você tiver a oportunidade de se voluntariar para dentro de uma OM, qual delas você escolher. Lembrando que isso serve tanto para médicos, farmacêuticos, dentistas e também veterinários. Mais para médicos, dentistas e farmacêuticos, visto que veterinários não servem em hospitais, né? E onde é que está o fundamento da importância dessa parada aqui? Porque se você já conversou com alguém que serviu, um veterano seu, algum parente, enfim, ele vai ter uma visão específica sobre a vida militar. Eu tenho a minha, exponho isso aqui para vocês, né? Ainda bem que a minha visão é ótima, então eu exponho sempre coisas positivas. Mas tem muitos caras que servem de forma obrigada ou caem ali numa OM que, putz, o cara não curte. E aí ele perpetua coisas ruins sobre a vida do médico militar. E no momento decisivo, se você for voluntário, você consegue escrever lá qual é a tua sugestão de local para servir. Aí você pode, por exemplo, não é escolher sua OM, né? Escolher é um termo errado, porque ninguém escolhe no Exército, mas você pode colocar onde é a sua preferência para prestar o serviço. E se você conhece a OM, cara, a chance de você se dar bem é muito melhor, né? Porque tem que atender às tuas expectativas. Todo mundo que vai ali pro ano militar, pô, formei como médico, vou servir. Você tem tuas expectativas. Tem cara que quer vibrar, quer ir pra missão, quer ir pra selva, quer atender a população indígena, ribeirinha. E tem cara que não, quer ficar mais na moita, quer estudar pro R1 dele, já tá se preparando pra residência, quer meter um plantãozinho por fora. Então se você cai na OM errada e você não consegue atender as suas expectativas, é frustração na certa. E aí a frustração se reflete no quê? Falar mal, não serve, não presta, é péssimo, é um absurdo servir obrigado. E aí você escuta isso de alguns colegas, né? O que é muito ruim, porque degrine uma belíssima profissão, que é o do médico militar. Então, vou te pôr aqui uns insights hoje de algumas coisas que eu vivi, né, na minha prática. Para quem não sabe, eu servi num batalhão extremamente operacional, é um BIS, Batalhão de Infantaria de Selva, é a abreviação, locado no interior do estado do Amazonas, uma cidade muito pequena, onde tem um grande conflito ali, porque é uma região de tríplice fronteira, Brasil, Colômbia e Peru, sendo que tem fronteira fluvial e fronteira terrestre, então imagina, né, muita operação militar lá. E nesta mesma guarnição, que é a Tabatinga, tinha outra OM, que era uma organização militar de saúde, que era o HGUT, Hospital de Tabatinga. Então, vários médicos servindo, múltiplas experiências. Se você pega um contemporâneo meu que serviu no HGUT, né, Hospital da Guarnição de Tabatinga, o cara teve uma outra visão, ele viveu uma outra parada. Ele não viveu o que eu vivi, ele não entrou mata dentro com a tropa, ele não foi numa operação para explosão de uma pista clandestina, ele não fez atendimento à comunidade ribeirinha isolada, que não fala português. E eu também não vivi umas paradas que ele viveu, por exemplo, atendimento de baleado esfaqueado numa cidade do interior, né? Atendimento de múltiplas crianças em surto de algum processo infeccioso dentro da cidade. Coisas que eles viveram lá. Eles eram recém-formados também, mas faziam atendimentos em UTI, por exemplo. Então, alta complexidade hospitalar, eu não vivi isso, porque eu estava no campo. Então, é muito importante, cara, que você saiba, assim, o que você está buscando, né? Na hora que você vai se voluntariar, sou voluntário para servir na tropa. Você vai ter que escolher a força, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. De novo, não é escolher, mas sugerir.
e aí você coloca o local onde você quer servir, porque a chance de você se frustrar é muito menor. E tem um outro insight que você precisa saber, que é o quanto de militarismo você quer viver na tua vida. Então, se você vai servir num hospital, ali dentro você vai trabalhar muito mais como médico do que como militar. Bem, na verdade, você é um médico fardado sobre um regime estatutário público. Mas você trabalha como médico, então o grau de hierarquia é um pouco menor, porque por mais que a hierarquia exista, você tem uma liberdade e autonomia como médico para tomar várias decisões ali, né? A palavra do médico é muito forte, então você tem, por exemplo, um enfermeiro, que é seu superior, você tem um farmacêutico, que é seu superior. E isso acontece com certa frequência, porque tem muita gente na tropa que está fazendo carreira, você entra ali como aspirante a oficial. Mas se você dá assina ali e fala, cara, isso aqui é uma ordem médica, é difícil, mesmo na hierarquia, alguém te contestar, porque você tem muita autoridade como médico. Então o grau de militarismo dentro das organizações militares de saúde é um pouco mais baixo. E o objetivo final de uma organização militar de saúde é o atendimento populacional, né? É o atendimento tanto ao militar quanto ao seu dependente e, em algumas localidades, à população em pontos específicos. Então, assim, o teu comandante sabe que em algum momento, puxa, ele pode cair no pronto-socorro contigo, né? Você pode ajudá-lo de alguma outra forma, sendo médico. Então, os superiores tratam muito bem os médicos na tropa, isso acontece com os dentistas também. Agora, se você olhar para o batalhão, o grau de militarismo, hierarquia e disciplina muda completamente. Porque a organização militar em si tem um outro objetivo final, que é o objetivo de preparação e combate. Então, você pega, por exemplo, um batalhão que tem uma atividade operacional muito alta. Ali o grau de hierarquia e disciplina é muito mais alto, o sarrafo é outro, tanto de fardamento, apresentação, postura, hierarquia. Então, ali você vai ser muito mais militar do que médico. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu era médico dentro da tropa, mas vivia o militarismo de forma muito intensa, porque a função desta OM era ser uma OM de combate. Então, eu que tenho que me adequar, não é isso? Então, a gente vai falar aqui hoje sobre diferentes funções, posições e também rotinas. E aí você pensa qual que você acha que serve mais para você, né? Não existe certo ou errado. A grande dica aqui é que você seja verdadeiro com você mesmo, né? E também não dá para ter tudo na vida. Então, poxa, eu quero ter sossego, mas quero ter uma experiência militar de alta intensidade atendendo ribeirinhos ou populações carentes. Difícil você conseguir os dois, né? Porque se você for entrar mata dentro, você vai ter que estar junto com a tropa, você não vai estar no hospital aqui. Então, uma ou outra escolha você tem que fazer. E se você olhar para as localidades maiores, por exemplo, vamos pegar o estado de São Paulo aqui, que tem inúmeras guarnições e múltiplas organizações militares, né? Se você servir aqui num hospital da capital, pegar o HMASP aqui, por exemplo, você vai servir como médico de verdade, né? Você vai ter uma rotina de médico, normalmente os generalistas servem no pronto atendimento, pronto-socorro, o generalista faz mais isso, e é muito difícil você sair numa missão, porque o hospital é gigante, o volume de atendimento na porta é alto, a força precisa de você ali, então difícil te deslocar para um atendimento populacional. E quando você sai em missões, são missões de apoio a outras organizações militares. Então, por exemplo, tem um batalhão operacional aqui da região que vai fazer um exercício de tiro, vai fazer um exercício de marcha, e por algum motivo o médico do batalhão não está disponível, ou precisa de mais médicos e mais viaturas, aí desloca um cara aqui do hospital. Então você tem que saber sobre isso, tá? O que cada organização militar faz e o que você está buscando dentro do teu ano militar, se você for ficar só esse ano. Vamos falar o seguinte, assim, ó, como era a minha rotina e como era a rotina dos caras que estavam na mesma guarnição que eu, mas servindo em hospital. Então, o médico militar no batalhão, ele segue a rotina do batalhão. Ponto. Não tem outra opção, né? Você vai trabalhar lá dentro, normalmente numa sessão de saúde. Essa sessão de saúde tem como finalidade primária atendimento a militares e dependentes. É isso.
e prestar apoio ao batalhão se ele tiver, por exemplo, uma atividade de captação de recrutas, de formação de novos soldados, cabos, ou ter um curso operacional lá dentro. Você vai fazer apoio em saúde para isso. Então eu acordava e ia para o batalhão e tinha que estar lá às 7 horas da manhã. Porque das 7 às 8 horas da manhã dentro de um batalhão acontece o TFM, que é o treinamento físico militar. O TFM, ele é obrigatório no papel. Todo militar tem que fazer. Nos batalhões isso é muito mais intenso do que nos hospitais, é claro, né? Porque é muito difícil você cobrar ali da equipe de saúde dentro de um hospital que ela chegue às 7 e passe das 7 às 8 correndo. E depois se vista e venha para o serviço. Isso é diferente lá na tropa, onde os caras estão treinando para um exercício de combate. Então, isso acontece muito lá, né? No batalhão das 7 às 8 acontece o TFM. O TFM, de forma habitual, ele pode ser feito de forma livre pelo oficial. Então, o oficial pode escolher o que ele vai fazer no TFM. Corrida, barra, flexão. Algumas organizações têm academias dentro, você pode fazer. Lá onde eu estava, em Tabatinga, tinha o hotel de trânsito dos oficiais que ficava anexo. E neste hotel de trânsito de oficiais tinha uma piscina semiolímpica. Então você poderia, por exemplo, fazer o seu TFM na água, em natação. Isso também era liberado pelo comando. E, invariavelmente, você tinha que fazer exercício físico por essa 1 hora da manhã para que você estivesse preparado, né? Seu físico estivesse preparado. Faz parte da profissão militar ter o corpo preparado. E às 8 horas você toma teu banho mesmo lá dentro do batalhão, come alguma coisa no rancho e já começa a trabalhar. E aí vai trabalhar das 8 ao meio-dia. Lá no batalhão, atendimento aos militares, a alguns dependentes. Se tiver acontecendo algum momento especial durante o ano, por exemplo, a avaliação, inspeção em saúde de novos recrutas, você vai fazer isso, né? Da 8 a 1 hora é almoço, e aí você almoça no rancho do batalhão. O rancho do batalhão ele é separado em 2, tem o rancho dos praças e o rancho dos oficiais, você vai almoçar no rancho dos oficiais. Existe toda uma hierarquia, disciplina para você poder entrar no rancho, né? Avançar ao rancho, prestar continência ao superior que está lá dentro, pedir permissão para poder avançar ao rancho, poder almoçar, depois você senta, almoça. Enfim, algumas coisas muito da hierarquia militar que você aprende no teu EAS, né? Que é o estágio de adaptação ao serviço, quando você entra na tropa. E depois você volta para a tua sessão em saúde e vai trabalhar até as 4 horas da tarde, fechando ali 8 horas de expediente de segunda a quinta-feira. Esse é o horário de expediente, do SPED, dos batalhões. Sexta-feira é meio período, então rola só de manhã. De tarde você está liberado, não trabalha. Isso é dias da semana, certo? Agora, eu já falei isso aqui no perfil, o militar ele não exerce apenas a sua função específica dentro da tropa. Normalmente ele acumula funções. E os oficiais têm um lance que chama oficial de dia. Porque toda organização militar tem uma guarda. E esta guarda fica de prontidão tanto para defender o aquartelamento como para ser acionado por qualquer eventual necessidade. E essa guarda é formada por praças e oficiais. E tem um oficial ali no comando da guarda por 24 horas. Então, é obrigatoriedade de todos os oficiais que eles peguem essa escala de serviço também. Então, você trabalha como médico, mas você também trabalha como chefe da guarda. Lá em Tabatinga, os médicos em especial eram liberados da chefia da guarda. Chama-se tirar o serviço de oficial de dia. E nós não tirávamos o serviço de oficial de dia lá, porque a gente pagava isso com missões no apoio em saúde. Mas isso era uma decisão do comando. E na maioria dos locais é assim também. Fica a cargo dos dentistas, farmacêuticos, veterinários e demais oficiais da infantaria, fazer oficial de dia. Então você tem uma escala ali, né, corrida, para que você faça isso, e fins de semana também, porque apesar de não ter expediente no batalhão, sempre tem uma guarda de prontidão lá. Se tem uma guarda, tem um oficial de dia. Então, basicamente, esta é a rotina, né? O fardamento, normalmente, do médico está atrelado ao mesmo fardamento do batalhão. Então, eu estava no batalhão de infantaria de selva,
O fardamento lá é diferente do fardamento aqui de São Paulo, é diferente do fardamento na Caatinga, é diferente do fardamento na Brigada Paraquedista no Rio de Janeiro. Tem algumas particularidades. Mas o médico segue o fardamento do restante do batalhão. Então eu atendia de camuflado, o tempo todo de camuflado. Se a gente pega o hospital, muda um pouco a rotina. Lá no hospital, o médico não faz o TFM. Basicamente isso não existe, né? O médico entra no horário do seu expediente, trabalha o seu expediente e depois vai embora. Então é uma vida muito mais regrada para médico, né? E esse período de expediente ele pode variar. Se você é um generalista de pronto-socorro, muito provavelmente você vai trabalhar num regime de escala de plantão, de 12 horas. E aí varia dependendo da tua organização militar, que pode ser lá 12 por 24, 12 por 36, essa escala corrida de dias de semana, mais uma escala vermelha durante o fim de semana. Eu não tenho certeza, depende da organização militar que você vai estar, mas deve dar em torno aí de 6 a 8 plantões ou 10 plantões mês, né? Porque dentro do batalhão é muito mais fácil você controlar as tuas 48 horas semanais, as tuas 40 horas semanais. No hospital é um pouco mais difícil porque gira em plantão, mas existe uma flexibilidade ali, às vezes não dá ipsis liter da necessidade das 40 horas semanais. Mas veja que a rotina é muito diferente, né? Você trabalha muito mais como médico ali dentro do hospital. E onde que está o militarismo? Você vai estar fardado, dentro do hospital a farda é branca, então você usa aqui a parte superior branca e a parte inferior a calça camuflada, vai estar de coturno também, mas não usa o gorro, e a gandola também não usa, muito menos cinto operacional e armamento, faca, munição, também não usa nada disso do que você usaria no batalhão. E aí tem o lance das formaturas. Para quem nunca viu, não entende sobre serviço militar, e eu passei por isso, né, não entendi o que era a formatura. A formatura ela acontece de forma regular, tanto em batalhões quanto em hospitais, aonde a tropa se apresenta para o seu superior, mostrando prontidão, disciplina, fardamento. Então, de tempos em tempos tem uma formatura, vocês veem eu postar elas aqui no perfil, que é quando a tropa desfila em frente ao seu superior. E isso acontece demais em batalhão. Tem muita formatura, às vezes 2 vezes na semana, às vezes até mais, sendo que algumas vezes tem o apronto operacional, onde o comandante dispara uma mensagem de urgência para que a tropa se mostre pronta para o combate. E as formaturas acontecem de forma muito menos frequente dentro dos hospitais, só em ocasiões especiais, né? Uma vez por mês, no dia da saúde, no dia da infantaria, no dia do exército, ou quando a organização recebe um superior de alto escalão, né? Estado-Maior do Exército, por exemplo, vem um general visitar, então vai fazer uma formatura para se apresentar para o general. Mas a rotina segue corrida na escala de plantão. E se você não é generalista, muito provavelmente você não vai estar no pronto-socorro. Você vai estar na enfermaria, no centro cirúrgico ou no ambulatório de especialidades. E aí a tua vida é um pouco melhor, porque você não trabalha com plantão e sim com a sua carga horária de especialista lá no ambulatório, né? Se a gente pega um ortopedista, por exemplo, ele vai fazer ali a carga horária de ambulatório mais centro cirúrgico dele e a fazer as avaliações seriadas de pronto-socorro que os camaradas que estão lá no pronto-socorro ligam, mas tem um generalista lá atendendo, né? O cara faz serviço de retaguarda. Então, de forma geral, essa é a rotina do médico militar em cada uma das organizações militares. Mas, assim como no batalhão, dentro do hospital, o médico não é só médico. Ali ele também tem uma segunda função, talvez terceira, né? Onde você pega uma carga para tomar conta. Então, por exemplo, lá em Tabatinga, eu era o chefe da seção de saúde, e aí eu tinha que tomar conta da seção de saúde. Então, tinha que ver, por exemplo, mantimentos, ver como é que estava o almoxarifado, tinha que conversar com o farmacêutico para ver como é que estava a farmácia do batalhão, tinha que checar a nossa pequena enfermaria, tinha que fazer o apronto de tudo que estava dentro da seção de saúde, desde equipamentos, enfim. Isso acontece nos hospitais também. A gente tem médico militar que está formando e servindo
no seu ano que não atende, por exemplo, que fica fazendo inspeção em saúde. Rola isso também, né? Você ser deslocado apenas para fazer burocracia. Então, às vezes você não fica só como médico. Tem que saber isso também para você não se frustrar, porque tem uma parte burocrática que o Exército usa as pessoas de nível superior, os oficiais, para poder resolver. E obviamente que a gente é uma mão de obra excelente para isso. Cara, você pode ver isso de duas formas, né? Você pode ver isso como um absurdo. Então, porra, eu tô aqui para atender, né? Não tô aqui para fazer planilha, para conversar com o superior ou fazer reuniões administrativas. Ou você pode ver isso como uma bela oportunidade de crescimento e aprendizado. Porque ali você vai aprender, além de uma responsabilidade absurda, né? Por exemplo, chefiar um pronto-socorro, chefiar uma sessão de saúde, ou tomar conta aqui da inspeção dos recrutas, né? E apresentar isso para o seu comandante. Outras habilidades, né? Por exemplo, liderança, como por exemplo uma parte administrativa que talvez no teu futuro te ajude muito a você tocar teu consultório. Então, tudo que você aprendeu lá no almoxarifado do Exército, você pode transportar aqui agora para o teu consultório 4, 5 anos depois. Hoje, atualmente, eu estou fazendo um MBA aqui em São Paulo, da FGV, em gestão empresarial. E olha só que interessante, muitas das coisas que eu aprendi lá sobre administração da seção de saúde, eu tenho escutado agora aqui no meu MBA. Inclusive, um dos professores do MBA foi um oficial do Exército, agora ele é aposentado, o cara é um puta empreendedor e é professor aqui na FGV. Então são coisas interessantes que é difícil a gente ver na hora, né? Às vezes na hora a gente fica frustrado até, isso pega mal. Como assim estou trabalhando aqui no administrativo, mas que num futuro próximo, não tão distante assim, pode te ser de grande valia. E aí eu queria falar com vocês sobre a parada que vocês mais perguntam aqui, né? Que é sobre o atendimento populacional. Então isso é muito importante para que você entenda também qual é a finalidade do médico militar. O médico militar não tem como função prioritária atendimento populacional, tá? Vocês veem muito foto minha aqui porque eu estava numa região muito inóspita. E lá a presença do Estado brasileiro é através das Forças Armadas. As prefeituras são muito fracas, né? Para não falar corruptas. Tem muito problema social. Às vezes, a única forma de chegar numa localidade é através de um helicóptero, de uma embarcação militar. Então, por isso que vocês veem. Mas a regra geral para o país é que os médicos militares, dentistas militares, não fazem atendimento populacional, e sim fazem atendimento aos próprios militares e seus dependentes através do FUSEX, que tem um post aqui no Instagram para vocês verem o que é o FUSEX, né, que é o Fundo de Saúde do Exército. A Marinha e a Aeronáutica têm os seus próprios esquemas de saúde também, que giram mais ou menos como se fosse um plano de saúde. E aí você tem que saber isso, porque se você está entrando para a tropa para fazer exclusivamente atendimento populacional, você vai se frustrar de cara. E se você escolher a guarnição errada, você talvez nunca veja um atendimento populacional em todo o teu período de serviço militar. Quando que isso acontece? De forma geral, acontece quando tem ações do tipo ACISO, que é uma ação cívico-social, onde utiliza-se de toda a estrutura e força de uma das 3 forças de saúde, de Forças Armadas, para fazer um atendimento populacional como se fosse assim um voluntariado. E aí pega-se ali 3, 4 dias, instala-se um hospital de campanha, desloca os médicos, desloca os dentistas, farmacêuticos, pega um monte de medicamento que está parado aqui na força e vai fazer um atendimento populacional. Isso acontece de forma muito mais intensa nos interiores do que aqui nas capitais. Para um médico da capital sair, ser deslocado para isso, é porque faltou alguém lá do interior e aí abre vaga para voluntário. Então, talvez vocês vejam alguns militares aqui de São Paulo ou outras grandes capitais do país que vão fazer missões Brasil afora. Isso acontece quando falta gente lá. E aí a cadeia de comando solicita para que tenha algum médico voluntário, que já está dentro da tropa, e se não tiver alguém vai ser designado de forma obrigatória. Então, as ações cívico-sociais são pontuais, semestrais, às vezes anuais, e aí sim é o momento onde você vai fazer atendimento populacional, tá?
Então é importante, galera, que vocês saibam disso. Diferente de quem está na ponta da linha, lá em cima, no norte e no nordeste, né? Então, estamos falando aí de uma população extremamente carente, de um acesso extremamente complexo, né, para você chegar. E aí lá, assim, o Exército faz muito mais cuidado e atendimento à população. O HGUT em Tabatinga atende demais indígenas, né, que vêm para a cidade de Tabatinga procurando ajuda. Habitualmente eles tentam resolver seus próprios problemas na selva. Se eles não conseguem, eles vêm e aí sim faz o atendimento. E o batalhão entra, mata dentro, para poder fazer isso. Tem mais de um objetivo de deslocar uma tropa para fazer um atendimento em saúde, tá? A gente não tem que pensar sobre isso, fazer um processo reflexivo. Se você entra numa comunidade que tenha lá 1.000, 1.500 pessoas só com a infantaria, isso é muito ruim, traz um atrito muito grande, porque é uma região onde tem muitos conflitos ali e as pessoas fazem ilícitos. Então, às vezes, desde os menores, por exemplo, um botijão de gás ilegal, bebida falsificada, até ilícitos mais complexos, por exemplo, tráfico de animais, tráfico de pessoas, tráfico de placenta e, obviamente, tráfico de drogas, né? Então, se você põe diretamente o infante para fazer essa vistoria numa comunidade, é muito agressivo. A força sabe que se você colocar o profissional de saúde lá, é muito mais friendly, né? Então, os médicos vão, os dentistas vão, e aí a equipe de infantaria participa da segurança em saúde. Vocês me entenderam? E aí a gente faz muito atendimento populacional. Então acho que ficou claro aqui nessa meia hora de live, esse era o objetivo hoje, a gente esclarecer para vocês o que é um médico militar dentro de um batalhão e o que é um médico militar dentro de um hospital. Lembrando que não existe apenas essas duas opções, né? Dá para você trabalhar, por exemplo, num ambulatório de especialidades, dá para você trabalhar, por exemplo, numa repartição que vai fazer apenas inspeções, checagens e avaliação de documento. Também existe isso e são opções para os profissionais de saúde. E se a gente desmembrar os tipos de hospitais, também são diferentes. Tem os hospitais gerais, que ficam nas grandes capitais, e tem os hospitais de guarnição, que são os hospitais menorzinhos, por exemplo, Tabatinga. Aqui em São Paulo tem um big hospital, no Rio de Janeiro tem o Hospital Central do Exército, gigante, né? E se a gente desmembrar os batalhões, também são completamente diferentes. A gente tem os batalhões que são de infantaria, que são operacionais, que são de material bélico, os batalhões que são de cavalaria, mas também tem os batalhões que são administrativos. Então, na hora de colocar lá seu batalhão, se você é um cara que vibra, quer ir para a tropa, coloca num batalhão operacional, né? Não vai colocar lá num batalhão administrativo, porque você vai ficar com o alto comando do exército lá e não vai fazer operação nenhuma. Eu espero que vocês tenham curtido aqui esse conteúdo. Eu vou dar uma checada aqui, ver se tem algumas perguntas, e aí eu finalizo a live, tá? Deixa eu subir aqui. Quero ser médico assistencial do Exército. Qual o grau de autonomia para o médico escolher para onde ele será lotado? Então, lembrando do processo de admissão, você tem dois, tá? Você pode seguir carreira, presta a prova da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, vai passar 9 meses lá em Salvador aprendendo sobre militarismo e não sobre saúde, e entra na tropa. E aí você vai galgar ali na escala hierárquica, pode chegar até general. Neste momento, onde você forma na escola de saúde, vai ter as vagas disponíveis para o Brasil todo daquele ano. E aí, para generalista tem muita vaga, tem vaga no Brasil inteiro, para especialista tem menos, porque lembrando que especialista não serve em batalhão, serve só em hospital ou ambulatório de especialidade. E você vai poder escolher conforme a tua antiguidade e a tua posição dentro da escola de saúde e formação complementar. Então, se você for o melhor da turma, você é o primeiro a escolher. Se você foi o último da turma, você é o último a escolher. Vai acabar pegando uma vaga remanescente. Então, isso é para carreira. Agora, falando sobre a turma temporária, processo de admissão MFDV. Quando você se apresenta para o Exército, os caras vão te perguntar, né? Exército, Marinha e Aeronáutica, você é voluntário? Você vai falar, sou. Ele vai te perguntar qual força você gostaria de servir. Você coloca lá, Exército Brasileiro. E tem 3 lacunas para você preencher quais guarnições você gostaria. Lembre-se, não é uma escolha.
E aí você pode colocar as guarnições lá. No meu ano eu já sabia que queria ir para Tabatinga, né? Então eu escrevi assim, 8º BIS, Batalhão de Infantaria de Selva Tabatinga. Depois eu escrevi HGUT, Hospital da Guarnição de Tabatinga. Já sabia que queria ir para lá. E aí acabaram as organizações militares em Tabatinga, então eu escolhi alguma próxima. Daí eu coloquei a 16 Brigada de Infantaria de Selva, que fica em Tefé, um pouco mais abaixo de Tabatinga. Foi assim que eu fiz. Minha sugestão é que você faça dessa forma também. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu achar. Quantos plantões você conseguiria fazer por fora trabalhando no batalhão? Bastante. No batalhão não tem expediente noturno, né? Acaba às 4 horas da tarde. Então é a tua guerra ali, né? Eu não fazia muitos porque estava vivendo um ano militar lá muito interessante, né? Cara, imagina, a gente vivia numa república de residentes, né? Médicos, mulheres e tal, farmacêuticos, dentistas, todo mundo muito jovem, então a gente malhava, fazia nossas paradas também. Eu fazia em média um plantão por semana apenas na UPA de Tabatinga. Também tinha um problema de disponibilidade, era o primeiro ano da UPA em Tabatinga, então não tinha plantão à beça, assim, tinha bastante médico lutando pelo plantão. Para mim era suficiente, já era uma grana interessante, era o que me servia, mas você vai conseguir fazer bastante. O problema do plantão é a saída do teu plantão, né? Porque o expediente começa às 7. Então, se está no batalhão, você tem que sair um pouco antes. A entrada é fácil, porque começa às 7 também, né? Então, você sai do batalhão às 4, dá tempo de você chegar. Mas aí você tem que fazer um acordo ali com quem vai te render, vai te segurar as pontas no fim do teu plantão. Qual momento do dia o senhor trabalhava na CESAI, sendo que fica o dia todo no batalhão? Essa pergunta é interessante, né? Vocês gostam de saber sobre a CESAI. Para quem não sabe, a CESAI é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Se a gente pega a hierarquia do Ministério de Saúde do Brasil, tem o Ministério da Saúde e depois vem os estados, né? As secretarias estaduais de saúde, depois as secretarias municipais. A CESAI está acima disso. A CESAI é uma secretaria especial, é como se fosse um estado brasileiro, que cuida de toda a população indígena. É diferente da FUNAI. Ela não legisla sobre absolutamente nada da população indígena, mas sim cuida diretamente da saúde desses povos, né? Várias etnias. E por que eu estou falando isso? Porque é uma secretaria rica, não é uma secretaria pobre, né? Não é uma secretaria de prefeitura pequena, onde a grana saiu do ministério e chegou lá na prefeitura, assim, sei lá, sai 10, chega 1, né? Porque vai se perdendo dinheiro no meio do caminho, seja lá por qual forem as situações. A CESAI não, a CESAI recebe muito dinheiro. Então é uma secretaria que tem helicóptero, que tem verba para remoção, verba para pagar bem o médico. E aí ela loca médicos em pontos específicos do Brasil, aonde é muito inóspito. Só que é muito difícil você convencer um médico aqui de São Paulo a trabalhar na CESAI, lá onde eu estava, num pelotão especial de fronteira. O cara não vai, né? O salário não faz jus. Vou te falar, o valor naquela época era próximo a R$9.000 por mês para trabalhar na secretaria. Então não faz sentido o médico ir para lá, né? Então o que ela entende? Melhor pegar os médicos militares, o cara já está lá. Então você oferecer um acréscimo aí de R$10.000 no salário dele, para ele fazer atendimento populacional, aí faz sentido na vida do cara. Então facilita muito. Foi o que aconteceu comigo. Então eu já sabia, quando eu cheguei em Tabatinga eu escutei, eu não conhecia essa parada, escutei lá, olha, vai rolar aqui um processo para CESAI e tal. Outro dia eu conto para vocês como eu consegui um emprego, é bem interessante. E aí eu consegui um emprego para a CESAI, para fazer atendimento a uma comunidade chamada Macuiurupi. Vocês estão vendo aqui, ó, essas máscaras na parede são máscaras Macuiurupi. É uma etnia que fica lá no interior do estado do Amazonas. E aí eu trabalhava com eles apenas quando eu estava no pelotão especial de fronteira. Então eu não estava mais no batalhão, sim estava deslocado no meio da selva. Então eu tinha o meu salário do Exército Brasileiro, que era acrescido ainda por estar no pelotão especial de fronteira, e tinha esse segundo emprego da Secretaria Especial de Saúde Indígena e ficava 100% à disposição da CESAI e do Exército. E eu ia em loco, na comunidade, uma vez por semana. Eu ia toda sexta-feira, foi meu acordo lá com o meu superior da CESAI, de que eu iria até a comunidade. Porque outros médicos faziam diferente, eles recebiam só no pelotão.
Ó, para você ter um entendimento geográfico do que eu estou falando, tá? Manaus é a capital, de Manaus a Tabatinga você vai ter que voar 2 horas e meia num Boeing, num jato, né? Chegou em Tabatinga, o BIS era responsável por 4 pelotões especiais de fronteira na época, cada um afastado, no meio da selva. O meu era o terceiro, chamava Vila Bittencourt, e tinha que voar pelo menos mais 2 horas e meia de turbo-hélice, que é um avião mais lento, até chegar no pelotão especial de fronteira. Esse pelotão especial de fronteira, depois você dá uma fuçada aqui no perfil, tem bastante coisa sobre isso, é só a pista de pouso e o pelotão, fazendo o resguardo de um rio que atravessa da Colômbia para o Brasil, o rio Japurá. E aí, do pelotão, eu ainda tinha que navegar 2 horas mata dentro para chegar nessa comunidade de Macuyuhupi, que tinha aproximadamente 1.500 indígenas lá, e algumas outras situações no entorno. Então, era assim que funcionava, tá? Sobre a CESAI. Essa foi a minha história com eles. Deixa eu ver se tem alguma última pergunta aqui. Vai ser a última. Vou fechar a live. Não tem. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Continuem seguindo aqui, deixem as perguntas de vocês. Esse material aqui vai para o YouTube também. Nossa próxima live vai ser sobre as outras forças. Vamos falar sobre médicos na Força Aérea do Brasil e na Marinha do Brasil. Vejo vocês nos próximos dias aí. Até mais.